Boa noite então para todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo canal do NEP Paulo de Tarso. É com muita alegria que recebemos a todos que nos acompanham em seus lares, a todos que aqui estão também sempre conosco, nos ajudando a compor, e a construir esse estudo, agradecendo também a espiritualidade amiga, tanto a que nos inspira, os benfeitores, como também aqueles que aqui estão para aprender conosco. É sempre uma alegria termos a ocasião, na doutrina espírita, de comungarmos conscientemente entre esses dois planos da vida. Nós estamos analisando já há algumas semanas, há um bom tempo, a passagem da expulsão dos vendilhões do templo. É uma passagem um pouco mais curta em comparação com outras que temos estudado, mas hoje nós estamos chegando então ao encerramento dela, à sua conclusão, no versículo de número 19, que aliás é um versículo bem pequenininho, descontextualizado, ele nem parece ter muito a ver com a passagem, Se você pega e só lê ele solto, parece não ter muito a ver com a passagem, porque ele é mais uma descrição ali de uma movimentação dos personagens que estavam envolvidos na passagem. Mas a gente vai buscar aqui extrair, como sempre temos feito, o conteúdo simbólico e os ensinamentos morais que esse conteúdo simbólico revela e que estarão bem conectados com a nossa vida, que é o que de fato importa. Então eu vou ler o versículo 18 só para nós recapitularmos e aí já avançamos aqui para o versículo 19. Então está dito lá no versículo 18: os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. E aí o versículo de hoje, aqui na versão do Haroldo: ao entardecer, saíram da cidade. Na tradução de João Ferreira de Almeida, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E aqui ele coloca no singular, como fazendo referência a Jesus. Aqui o Haroldo coloca no plural, como fazendo referência a mais de uma pessoa ali, Então é isso. Nosso versículo de hoje se resume a essa breve descrição de uma movimentação aqui dos personagens. Apenas uma breve recapitulação. Na semana passada, em torno do versículo 18, nós nos concentramos majoritariamente nas resistências que são despertadas a partir do movimento na direção do Evangelho. Resistências de duas naturezas, principalmente, sobre as quais nós falamos: resistência exterior e uma resistência interior. Então, a resistência exterior, ela vem modificando-se com o tempo. Ela chegou a ser de tal modo acendrada, de tal modo dura, que corações eram mortos simplesmente por confessarem a sua fé em Cristo ou por se negarem a renegá-lo. Então, os primeiros cristãos, bastaria fazerem ali um rito de adoração ao Deus romano, que seriam poupados, mas nem a isso eles se propunham, porque consideravam que aquilo feria frontalmente a sua consciência. Então, pagavam muitas vezes com a própria vida essa fidelidade ao Evangelho. Isso foi mudando com o tempo, Por bons séculos nós tivemos esse processo de perseguição, ainda vemos um ou outro caso no mundo, mas a natureza dessa resistência exterior hoje ela é mais sutil. Ela surge, por exemplo, na forma da incompreensão de familiares, de pessoas conhecidas, às vezes de um sarcasmo, de uma ironia, de um julgamento ali que a pessoa faz, como é tolo, como é ingênuo, como enfim, como é até bobo por seguir certas coisas. Imagina, todo mundo faz assim e tal, por que você não? Então, essa resistência ela vai se manifestando de muitas formas, inclusive por meio dos valores que ainda são cultuados no mundo, que não são valores condizentes em geral com o Evangelho. No mundo onde ainda se cultua tanto o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os valores do Evangelho chocarão frontalmente com esses valores cultuados. E as criaturas que ainda estão nessa dinâmica terão muita dificuldade em compreender ou aceitar aqueles que propõem uma dinâmica diferente, Os humildes, os que renunciam, os que se sacrificam. Então, a gente falou dessa resistência de natureza mais exterior. Mas a principal mesmo é a resistência de natureza íntima, que surge no discípulo a partir do momento que se propõe
a seguir e aplicar de fato o Evangelho, eis que os velhos escribas e fariseus que habitam dentro de nós, a representarem o intelecto vaidoso e descompromissado, ou também a representar os interesses egoísticos, orgulhosos, respectivamente os escribas e os doutores da lei, os fariseus, vão tentar sufocar toda a florescência do Cristo em nós. Não, para que fazer isso? Para que se sacrificar por fulano? Não, para que levar desaforo para casa? Para que resistir a isso? Para que guardar em silêncio? Devolve na mesma moeda, não se deixe assim humilhar, etc, etc. Surgem essas vozes dentro de nós que falam, não faz sentido isso, não há campo aqui dentro para o cultivo desses novos valores. Então, em linha geral, foi isso que nós falamos. Ao final, a gente comentou também um pouquinho dessa relação do Cristo com a turba, que por mais que resistências tenham surgido ao longo dos séculos, a sua figura somente se engrandece, cada vez mais os corações sentem dele necessidade, fome, anseiam pelo Cristo, pelo que ele tem a ofertar, pelo que o Evangelho representa. Em síntese, foi isso. Mais algum ponto? Alguém gostaria de acrescentar? Tranquilo? E hoje, por onde começamos? Quem se propôs aí a desbravar este versículo? Bom, Arthur, diga lá. quando eu estava pensando sobre essa ideia de entardecer, daí você vê como vai encaixar na reflexão, na linha geral aqui. Mas eu estava pensando do ponto de vista bem daqueles que alimentavam essas ideias das mercadorias do tempo, bem vista aquele pessoal que deturpava o tempo, né? Uhum. Porque começa a entardecer, como se as luzes que estavam presentes ali vão se desfazendo, eles vão tendo aquele tempo, um momento de reflexão interna. Porque vai apagar essas luzes externas, vai começar a vir esse momento de maior raciocínio, essa reflexão, e eu acho que eles vão ter esse contato com eles mesmos, né? Eles vão aprofundar mais eles mesmos e saber o que é aquilo que era real, uma criação verdadeira, algo que realmente sustenta o espírito, divisão daquilo que não é, né? Porque acho que a noite tem bem esse convite de internalização. E uma coisa que eu estava até lendo do Emmanuel, um livro que chama Fulgor do Entardecer, no índice dele, né, que também tem o mesmo nome, Fulgor do Entardecer, ele fala uma frasezinha. No prefácio, né? Isso. No prefácio, desculpa. E ele está falando lá uma historiazinha de uma pessoa que estava numa casa, ele foi requisitado fazer uma ponte, construir uma ponte, e ele estava bem irritado ali porque não tinha iluminação elétrica nessa casinha. E começou tudo a escurecer, ele começou a se irritar, ele estava junto com o filho dele também, bateu assim na mesa, e depois, para se acalmar, ele foi até a janela, né? E a hora que ele estava na janela ali, ele começou a olhar o céu, ele foi se acalmando, não falou nada, daí depois em conversa com o filhinho dele, ele falou, olha, é muito bonito, agradecendo assim a vida, e agradecendo porque tem a possibilidade, bem na noite mesmo, da chance de ver as estrelas, né? Porque consegue ver agora o progresso que vem além, né? Tipo, mesmo aquele momento mais duro, que mais leva à internalização, mas pelo menos é um momento que, claro, que os olhos acostumam à noite, pelo menos consegue ver as estrelas e rumar para algum ponto, né? E tem bem essa frase aqui que fala, né? Para cerrar os milhões de estrelas que povoam o firmamento, dando-nos a entender quanto progresso nos espera no futuro. Então eu pensei meio que isso. Internalização profunda, vai divisar umas coisas não tão interessantes, outras legais, mas pelo menos também tem a chance para aqueles que realmente buscam e querem enxergar um caminho, né? Maravilha, amigo, muito bom. Que bacana que você foi buscar também lá o Fulgor no Entardecer, né? Esse livro muito interessante do Emmanuel, o prefácio, né, que o Emmanuel faz. E os pontos que você trouxe serão pontos realmente importantes assim para a nossa construção da perspectiva que nós queremos trazer em torno desse versículo, né, do entendimento simbólico dele. Então, um ponto que você já trouxe é essa transição que o entardecer representa. Então, as luzes do dia estão se findando, vem a noite, então é como se cessasse um pouco do dinamismo lá fora para que se acentue um dinamismo interno da criatura. Então, essa figura, essa imagem que é transmitida pelo entardecer, ela já traz para nós uma reflexão de caráter moral. Está ocorrendo algum processo de internalização.
né? Algum convite de internalização está sendo estimulado pela própria vida. Então a gente vai usar isso como uma das pecinhas para a gente compor aqui o nosso entendimento. Por outro lado, justamente por conta dessas reflexões, abrem-se novos horizontes. E aí a natureza desses horizontes que são entrevistos vai depender muito daquilo que tem ocupado majoritariamente esse mundo interno da criatura, né? Então, uma outra coisa sobre a qual a gente vai refletir é isso. Essa transição que me projeta para dentro de mim, para onde ela me leva? Porque ela pode me levar para cá ou ela pode me levar para um extremo oposto, a depender daquilo que eu tenho cultivado dentro de mim, né? De onde eu tenho vivido, digamos assim, mentalmente. Então esse é um outro ponto importante que a gente vai trazer aqui, mais uma pecinha. Diga lá, Fer. Que isso que você estava falando em casa, que eu estava observando esse ponto, ele muda, que ele fala a questão do horário do tempo, do entardecer, mas ao mesmo tempo ele também sai da cidade, então tem essa questão da mudança de local, de situação, tem as duas mudanças acontecendo. Muito bom. E é até interessante aqui a versão do Haroldo, que ele coloca no plural, não falando só de Jesus, né? Porque, figuremos, todos os personagens envolvidos ali, dali sairiam para algum lugar. Para onde cada um foi, né? Então eles viveram uma experiência em conjunto, findou-se aquela experiência, aquele processo, cada um foi para um determinado local, cada um foi para a sua casa, digamos, saíram da cidade ou saíram daquele local específico e foram para outro. Então, para onde cada um foi após essa transição, digamos assim, esse fechamento, né? Nós estamos falando de maneira metafórica ainda, mas tudo isso vai se encaixar dentro de uma reflexão assim muito interessante para nós, do ponto de vista de aproveitamento da vida, do tempo, do dia, porque agora, fechando um pouco mais o foco na palavra entardecer, que o Haroldo coloca aqui, a gente já falou sobre isso em outros momentos nos estudos aqui. O que é a tarde, então, para nós? A gente fala do dia, a gente fala da noite, mas e a tarde, no simbolismo do Evangelho? O que ela tem representado? Período de aferição. O que está acontecendo na tarde? Eu estou fazendo uma transição, né? Da luz para a noite, ou do dia para a noite. Eu estou fazendo uma transição também do quê? Lembremos que no contexto hebraico, que horas que termina o dia? Às 6 horas. Que hora começa um novo dia? Às 6 horas. Então, ao entardecer, no simbolismo e na própria cultura deles, na tradição, eu estava começando um outro dia. Tanto é que os judeus até hoje, né, aqueles que são mais observantes das suas tradições e tal, sexta-feira, 6 horas, eles já começam a observar o Shabá, e aí já param de fazer qualquer outro trabalho mais expressivo que tenham para se dedicarem ali à questão familiar, aos estudos da Torá, às alimentações, né, as comidas específicas que eles têm no Shabá. Então, sexta-feira, 6 horas, para ele é um marco, porque o dia está findando ali, o Shabá, o sábado, está começando às 6 horas. Então, aqui, o entardecer, ele representa o fechamento de um dia e de um período de luz. Isso se aplica agora a muitas dimensões. Porque eu posso estar falando, por exemplo, de um dia mesmo. Eu tive o dia inteiro de oportunidades, circunstâncias, recursos de trabalho, e a depender do que eu fiz desse dia, a noite vai me levar para este ou aquele lugar, em termos de ideias, em termos de reflexões, em termos de experiência no mundo espiritual, a depender do que foi o meu dia. Eu posso pensar esse dia aqui e esse entardecer como sendo o final de uma existência. A existência foi o dia, o período de luz, a luz da oportunidade que brilhou para o espírito. A depender do que ele fez dessa existência, após o entardecer, a transição do entardecer, que seria a velhice, né, por exemplo, ou o fim da existência física. Aliás, temos várias vezes os espíritos comparando, por exemplo, esse período de mais maturidade ao entardecer da existência, que é justamente essa transição em que o espírito começa a voltar mesmo, já a habitar mais mentalmente o mundo espiritual, ele já começa a sentir a proximidade do retorno. A depender do que eu fiz do dia da existência, do período de luz da existência, isso vai definir para mim
essa ou aquela cidade, essa ou aquela morada após o entardecer. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de ciclos, que podem ser desde um dia a uma existência inteira, a o ciclo, por exemplo, de um tempo que você viveu em determinado local ou circunstância. Então, você viveu 10 anos naquela cidade. A depender do que você fez desses 10 anos na cidade, na hora que você está findando o ciclo naquela cidade, você começa a recapitular. Puxa, eu vivi isso, deixei de fazer aquilo, não fiz aquilo outro. Então, o fechamento daquele ciclo te leva a um processo introspectivo quanto ao aproveitamento daquilo que foi vivido naquele período, que para nós aqui seria o dia, né? O que vem antes do entardecer, e aí o entardecer prepara uma reflexão a partir daquilo. Que é aquilo que o Santo Agostinho propõe para a gente estar fazendo todos os dias, essa reflexão e o balanço do dia. Aquilo lá seria como que um entardecer, né? A proposta do Agostinho, esse balanço. Como é que isso casa aqui, gente, com a nossa passagem? O que nós vimos acerca desse templo? Que já, espero, não seja entendido mais como templo de pedra, templo material, embora a Terra, o planeta Terra, seja em si um templo também, né? O corpo. Mas como é que a gente pode fazer a associação? Vamos pensar nos seguintes termos. A vida é a estada no templo, que é toda a passagem que veio antes. Alguns terão aproveitado a estada e ao entardecer sairão para cidades, sairão daquela cidade, daquele estado em que estavam, para outras cidades luminosas, para outras instâncias mentais mais elevadas, né, mais lúcidas. Outros terão aproveitado muito pouco a estada no templo da carne, no templo da terra, no templo da encarnação. E ao findarem o ciclo, também sairão daquela cidade, mas para onde? Percebe? A gente pode pensar então também, um dia é um templo de oportunidades. O dia é um somatório sagrado de oportunidades, de horas. A depender do que eu fiz com o dia, de como eu me portei nesse templo de um dia, isso vai definir para mim, após o entardecer, no anoitecer, essa ou aquela experiência, essa ou aquela condição, esse ou aquele estado interno. Então percebem a amarração que a gente está tentando fazer? Eu tenho um período de operação, eu tenho o fechamento de ciclo e de aferição que me leva então à introspecção da noite, do momento em que eu me volto mais para mim, para os meus conteúdos, para o que eu produzi a partir daquele momento de operação, para que eu então descubra melhor a que cidades, a que moradas eu estou me destinando a partir do que fiz daquele dia, daquela existência, daquela experiência em determinado local, em determinado cargo, determinado a fazer. Está dando para pegar a ideia? Diga, Fer. Não, eu estava lembrando do nosso estudo lá do Pensamento e Vida, do capítulo da morte. Que aí o Emmanuel, ele conclui justamente dizendo um pouquinho disso, acho que você estava falando. Ó. É por essa razão que morrer, e aí ele vai dar um entendimento do que é o morrer, significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica dos nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-se-nos simplesmente de plano, melhorando o clima dos nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Aí, que maravilha! Então, o que Emmanuel está dizendo? A existência foi a estada no templo. Uns souberam bem aproveitar, outros ficaram ali no templo, entre os escambos, entre os interesses mesquinhos, passando distraídos, tudo aquilo que a gente estudou aqui, o que não devemos fazer no templo, né? No sagrado da vida. O pessoal que andava lá distraído, carregando o utensílio pelo templo, sem atentar para os convites da vida, o outro que estava, ao invés de querer
cambiar valores materiais em valores do espírito, estava fazendo o inverso, cambiando valores do espírito em valores materiais. Então, alguns se portaram dessa maneira. Ao chegarem ao entardecer da existência, sendo chamados ao novo plano, sairão daquela cidade, daquele estado onde estavam e mergulharão naquilo que construíram em si mesmos, nas ilusões que alimentaram, os interesses mesquinhos, os vícios que construíram e mantiveram, serão agora uma vivência em ambiente interno, que se reflete em ambiente externo no mundo espiritual, perturbado. Por outro lado, os que bem souberam se portar no templo, aproveitando adequadamente os utensílios, cambiando valores materiais em valores do espírito, removendo ali a presença da animalidade desse templo, esses, ao saírem da cidade no entardecer da vida, voltando ao mundo espiritual, serão realocados a moradas, como ele disse aí, de mais paz, num clima de mais amenidade, onde poderão prosseguir nos seus processos evolutivos. Não é um tempo de fazer, mas um tempo de colher aquilo que você fez. De lidar com o que foi aproveitado do sagrado de experiências, de tempos, de circunstâncias que nos foi ofertado, seja num dia, seja num período, seja numa existência inteira ou até mais. Então, para a gente, digamos, ilustrar melhor isso que nós estamos conversando, eu separei aqui vários pequenos trechinhos de algumas mensagens que nós vamos lendo para, digamos assim, e compondo aqui o nosso colar de pérolas, O Raoni já trouxe um trechinho bem interessante, que é lá do prefácio do livro Fulgor no Entardecer. O primeiro que eu gostaria de trazer aqui é um do Casimiro Cunha, que está no livro Gotas de Luz, capítulo 15. E ele diz assim, é um poema mais extenso, mas nós só vamos ler aqui uma estrofe. Ele diz assim: enche os teus dias no mundo com júbilos do dever. Há sempre angústia e saudade no instante do entardecer. O que o Casimiro está dizendo aqui para nós? Se for nesses termos que a gente estava dizendo, aproveitar o máximo possível os dias em caminho enquanto tem luz, para que quando chega essa parte do entardecer, a gente aferir, puxar tudo de volta da gente aquilo que a gente construiu, cada um segundo as suas obras, de realmente recolher tudo que a gente construiu de pensamento, de ato, de tudo. Interessante, você lembrou a fala do próprio mestre: andar enquanto tendes luz, a fim de que a treva não vos alcance. Mas vamos pensar assim, na dinâmica de um dia. Se eu não cumprir os meus deveres naquele dia, quando eu coloco a cabeça no travesseiro à noite, para onde minha mente vai? Para regiões de paz e harmonia? E não é só cumprir, é cumprir com júbilo. Sim, com o trabalho, o serviço. Serviço, exatamente, com alegria de servir, de ser útil, de fazer o que deve, aquilo que a consciência pede. Então, se eu não atendo aos ditames do dia, após o entardecer eu colho o quê? Angústias, aflições, desalento, porque eu não soube aproveitar o templo do dia, as horas sagradas do dia, para preenchê-las de dever, de fidelidade a Deus. Pelo contrário, eu fiquei ali buscando só coisas menos felizes, interesses menos nobres, prazeres menos duradouros, satisfações mais imediatistas, me entreguei à maledicência, isso, aquilo, outro. Chega o final do dia, quando eu sou convidado, após o entardecer, à introspecção, eu sinto que eu encontro o que dentro de mim, saindo da cidade do dia para entrar em uma outra morada, em outro estado psíquico, eu encontro angústia, saudade, a saudade do que poderia ter sido e não foi, lamento, arrependimento. Então, o resultado após o entardecer, ele é um reflexo do que foi feito antes do entardecer. Tudo na vida tem esse entardecer, que é o fechamento do ciclo para a aferição do que foi extraído. Isso vale para o dia,
Isso vale para um determinado período. Fiquei 5 anos trabalhando naquela casa espírita. Ao entardecer, eu posso sair daquela experiência jubiloso, alegre. Quantos amigos eu fiz, quantas horas bem empregadas, quanta coisa eu aprendi e tal. Mas se eu criei ali, vivi só de melindres, disputas, vaidades, etc., o entardecer será melancólico. Eu saio do centro com um gosto melancólico, porque eu não soube aproveitar aquele período. Assim uma existência, gente. O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no primeiro livro dele, chamado Emmanuel. Ela se intitula A Paz do Último Dia, em que ele fala assim: gente, basicamente, nossa meta primordial na existência é trabalhar para que no último dia, aqui, ou seja, no entardecer, véspera da noite da transição, a gente possa estar em paz. E ele diz: quão poucos usufruem a paz do último dia, quão poucos partem verdadeiramente em paz, pelo que foi feito do dia da existência, pelo que foi feito da estada no templo da encarnação, do corpo. É engraçado que isso às vezes pode ficar como algo muito distante e está muito perto da nossa realidade, porque se a gente for parar para pensar, isso começa nas pequenas coisas. Então, por exemplo, todo mundo vai lá na escola ou ainda tem filhos na idade escolar. Quando é que a pessoa vai estudar para a prova? Na véspera. Minutos antes, desesperadamente, sendo que teve um bom tempo aí que poderia ter estudado e no último dia está lá só fazendo uma revisão, algo mais tranquilo. Mas não, no nosso comportamento a gente costuma deixar para a última hora. E aí o entardecer é angustiado, sofrido. Mesma coisa, gente. A gente já trabalhou isso aqui com um outro símbolo, por exemplo, a figura do inverno, né? A Fer está até resgatando ali, ó. Paulo fala para Timóteo: procura vir antes do inverno, ou seja, aproveita a primavera, aproveita o outono, aproveita o verão e se qualifica, se prepara, se preenche de luz interna, para que depois você não seja colhido de surpresa pelo inverno e essa seja uma transição muito angustiosa, porque você não se sente preparado, você não tem recursos. É a frase que a gente falou de Jesus: andai enquanto tendes luz, a fim de que a treva não vos alcanceis. Ou seja, se você vai andando desavisado no mundo, sem produzir luz interna, quando a treva te alcança, é treva densa, porque você não tem uma velinha lá dentro. Você não acendeu a vela da esperança, a chama da caridade, que serão luzes para você no dia de noite, né? No momento de noite, melhor dizendo. Agora, se você vai vivendo de maneira mais lúcida, mais consciente, vai acendendo essas luzes, por mais que a treva exterior te cerque, numa experiência mais difícil, por exemplo, uma prova, uma enfermidade, uma perseguição, uma calúnia, seja o que for, você não é colhido totalmente de surpresa pela treva, porque você já fez um compromisso com a luz, você já se preparou antes, né? Então, o entardecer, a virada ali, a transição, não é tão angustiosa, porque você se precaveu para isso, né? Mesma coisa do inverno aqui que Paulo está dizendo. As noivas também. E isso, a parábola das 10 virgens, né? Das 5 que tinham, as 5 que não tinham lá o óleo. Vai lá. Nos centros espíritas, as pessoas procuram um tratamento espiritual se queixando demais dos problemas que ocorrem à noite, durante o sono, dificuldade para dormir, ou então dorme, depois acorda, não dorme mais, pesadelos e tudo mais. E invariavelmente os mentores, ao prescrever os tratamentos, falam: olha, se você quer ter uma boa noite, cuide do seu dia. Sim. Sempre assim, de várias formas, né? Claro que cuidando dos pensamentos, das atitudes, das ações, fazendo mais oração, isso e aquilo, mas as pessoas às vezes querem uma solução lá quando já chega a noite, né? Querem, sei lá, algo que possa acalmar. Uma super oração que resolve. Algo assim, olha, a pessoa vive, passa o dia de qualquer jeito, isso, que é uma solução imediata ali à noite. Não tem jeito, a noite vai ser então a consequência do que ela própria construiu durante o dia. E aí a orientação vem nesse sentido, nos auxílios, é claro que cada pessoa traz uma circunstância particular, mas aí eles orientam no que pode ajudá-las durante o dia, para que tenha esse bom reflexo lá à noite.
Exatamente, amigo. Isso é um Né? ponto muito importante. Inclusive, uma das mensagens que a gente separou é uma reflexão nesse sentido. Tem uma outra muito interessante do Espírito Calderaro, aquele mesmo do livro No Mundo Maior, no livro Vozes do Grande Além, se não me falha a memória. Ele tem uma mensagem chamada Além do Sono, em que ele vai conversar exatamente sobre isso, como que, assim como a morte é um produto da vida, a noite é um produto do dia. E ele inclusive vai fazer o que é a noite senão a morte em menor escala. Basicamente é o que ele diz. A noite é um treino para a morte. Então, quem não treinou a cada noite durante a existência, na hora de morrer vai encontrar facilidade, vai sair tranquilamente como uma ave que abriu a gaiolinha lá e ela sai voando tranquila para o mundo espiritual. Não. Agora, quem treinou a cada noite esse processo libertador, buscando as boas companhias, os bons trabalhos, as boas regiões do lado de lá, a morte para ele será simplesmente um desdobramento natural, suave, ameno daquilo que ele treinou durante a vida. Inclusive, nessa palestra eu fiz uma palestra uma vez sobre essa mensagem, né, além do sono, e aí eu recordei aqui de uma questão que nós citamos, que é a questão 402 do Livro dos Espíritos, quando eles estão falando ali do sono, né, Kardec e os Espíritos, e aí tem uma hora aqui que os Espíritos falam do sono inteligente. Deixa eu ver aqui se eu acho exatamente onde ele colocou, que é uma resposta mais longa aqui. Aqui, ó. Sonhos inteligentes que ele coloca aqui, né? Acho que alguma tradução coloca sono mesmo. Mas vamos ver, ó. O sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Então, se está momentaneamente no estado em que se encontra depois da morte. Então, já é um treino, né? O desdobramento a cada sono já é um treino. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes, ou sonos inteligentes. Por quê? Viveram adequadamente o dia, os sagrados momentos, as sagradas horas do dia, a ideia do tempo, e aí, ao entardecer, na transição, chamados a outra realidade do mundo espiritual, conseguem se transportar para cidades, isto é, estados de mente, né? Moradas da alma, luminosas, serenas, pacíficas e tudo mais. E aí ele segue falando: estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam, se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Ele está falando que tem espíritos que aproveitam de tal modo o sono, pelo aproveitamento do dia, que começam trabalhos inteiros do mundo espiritual, quando chega do lado de lá, concluiu, né? Às vezes o indivíduo não está lembrando muito bem, por causa do esquecimento, chega do lado de lá, mas fui eu que fiz isso aqui, toda noite você estava aqui, trabalhava conosco, afim, você já concluiu isso aí, tudo foi você que fez, ó. Então, aproveitamento da noite, pelo aproveitamento do dia. Então, o entardecer, ele promove, esse fechamento de ciclo, ele promove uma mudança de morada, que estará intimamente, intrinsecamente associado à natureza daquilo que foi feito no templo, no dia, nas horas sagradas que nós recebemos, né? Alguém mais tinha alguma coisa para falar aí? Eu tinha pensado, Diga. não sei se dá para interpretar de outra forma, mas eu tinha pensado nessa passagem um pouquinho de outra forma, mas que casa com isso, de aproveitar o tempo, quando a gente tem luz, que eu vi ela do ponto de vista de quem está no templo ainda. Então a gente está lá no templo aproveitando ou desperdiçando o tempo, e aí está lá Jesus e estão os discípulos ensinando, vivendo, corrigindo as condutas erradas, mas vai ter um momento que eles vão sair da cidade, vai entardecer, eles vão sair da cidade. E se a gente aproveitou aqueles ensinamentos, aquele tempo, para realmente começar a fazer o câmbio correto, acender a nossa luz, o entardecer vai estar cheio de estrelas. Isso. Mas pode ser que não.
É perfeito, querido, é bem em consonância mesmo com isso que a gente está vendo, né? A gente pode entender essa estada no templo como sendo, por exemplo, esse contato que nós temos com o Evangelho, as lições que a gente vai colhendo. A partir do que fizermos disso, é que o nosso entardecer vai estar mais populado de estrelas ou não, né? A partir do que nós fizemos com esse contato no nosso templo interno com Jesus e com os seus mensageiros. Inclusive isso que a Vanessa estava falando, né? Tem descrito ali no Evangelho, né, o momento em que os discípulos conviveram com o mestre e o mestre precisa se ausentar. Isso. E aí como é que vai ser esse depois dele? Como que cada um deles ali vai trabalhar esse processo agora sem o mestre? E também precisa desse tempo sem o mestre para eles trabalharem, senão eles ficam muito dependentes também. Inclusive, bem ao encontro disso que foi dito, agora no livro Vida e Caminho, capítulo 16, no último parágrafo aqui, o Emmanuel diz assim: e se é verdade que teus passos cruzam a sombra do entardecer, ou seja, uma prova mais difícil, um momento de dores maiores, uma enfermidade, a partida de alguém para o mundo espiritual, né? Então, se é verdade que os teus passos cruzam a sombra do entardecer, ou mesmo o fim da encarnação que vai se aproximando, tem muitos espíritos que ficam muito melancólicos, né, nesse período, como lá no Velhos e Moços, lá do Boa Nova, né, o Simão Cananeu, né, que era o mais velho, que tinha dificuldade ali com... que é o mesmo, Simão Zelote e Simão Cananeu é o mesmo, né? Ele era tinha mais idade, aí ele via os jovens, né, com todo aquele vigor de realização, e ele ficava melancólico, porque ele já estava no entardecer da existência. O que eu posso fazer, Jesus e tal? E aí Jesus conversa com ele, trazendo reflexões nesse sentido, né, e falando: lembra que o mais velho da criação é o nosso Pai, né? O nosso Pai é o mais velho da criação, e ele está lá servindo até hoje, né? Então, se os teus passos cruzam a sombra do entardecer, não ouvides que para todas as criaturas habituadas a servir, contemplando o céu, a noite deixa de ser um ninho de trevas para surgir radiante e serena por divino estandarte de estrelas, anunciando em silêncio o novo despertar. Então, muito similar àquele prefácio do Fulgor no Entardecer, né? E esse aí tem muito aquela coisa do temor da morte, né? Aqueles que temem ou não. Muito boa lembrança. Kardec, quando vai estudar o temor da morte, aqui no Livro dos Espíritos, e principalmente no livro Céu e Inferno, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, ao estudo sobre o temor da morte. Ele comenta que, por um lado, nós temos um instinto de conservação que nos faz ser prudentes quanto a algumas coisas, mas que o temor da morte está majoritariamente associado ao apego à vida material, à não compreensão da vida espiritual, né? A não valorização das coisas do espírito acima das coisas da matéria. Quanto mais lúcida é essa postura do espírito de aproveitamento das oportunidades, de servir, de cultivar os valores espirituais, menos a morte se torna para ele um fantasma, uma esfinge, menos ela é esse mergulho na sombra. Pelo contrário, ela passa a ser simplesmente um túnel que abre-nos um universo de ainda mais luz para aquele que, habituado a servir, contempla na noite as estrelas que anunciam o porvir, que anunciam novos horizontes mentais, novos aprendizados, novas oportunidades, né? Então, o espírito que tem essa luz por dentro, ele passa pela dor vendo os novos horizontes que a dor está mostrando para ele. Ele consegue ver as estrelas que a dor revela, que a noite revela, porque ele já habituou-se a isso durante o dia, né? Também o medo decorre da dúvida sobre a colheita, né? Exato. Consciência. O que vai ser? E estou me lembrando do Chico, um vídeo que vi recentemente, todo mundo conhece, ele falando justamente que ele estava já bem debilitado, com o corpo maltratado, cheio ali de problemas, mas ele estava muito feliz, se sentia jovem, alegre, feliz por dentro, né? Sim. Apesar de toda aquela expressão difícil, já mais Você vê que ele já está bem. E ele já, acho que estava até com dificuldade de falar ali, Sim. sabe? O pessoal conhece, né? E é justamente isso, eu acho que era a paz de já estar vislumbrando essas estrelas, né? Esse entardecer positivo para ele por toda a existência dele, já vendo a colheita, né?
Sim. Então, assim, todo cheio de dificuldades ali, não tem nenhum problema, porque o que o esperava seria grandioso como foi. Esse é o legítimo fulgor no entardecer. Esse é o fulgor, esse é o fulgor mesmo, aquele você vê nos olhos. Exatamente, é um fulgor nos olhos. Ele está se aproximando da partida, mas o espírito brilha, ele se torna ainda... É o que a tradição mesmo diz, assim, né? O espírito, quando viveu uma vida bem vivida, de valor, não só a sua cabeça é coberta de prateado, né, dos cabelos encanecidos, mas aquilo é um símbolo mesmo do espírito que adquiriu sabedoria, experiência. Ele tem como que uma auréola mesmo que envolve a sua face, né, a sua feição, pelo que foi o produto dessa vida. Então ele fulgura. O espírito que aproveitou bem a existência, ele fulgura até o último ato. Por mais que o corpo esteja extremamente debilitado, ele fulgura. Então, quando Paulo foi ser decapitado, diz que o corpo dele não tinha nem mais onde colocar cicatrizes, de tantas cicatrizes que o corpo do coitado tinha. Fora, né? Imagina, caminhando deserto afora, tomando sol inclemente, anos e anos a fio. Imagina o estado físico daquele corpo. Queimado. E, no entanto, né, um touro assim. Mas, quando ele desce daquela carruagem que o transportou até as margens ali da Via Ápia, onde ele seria decapitado, e ele vai caminhando serenamente, alguns passos à frente, pela ordem do chefe da guarda, e o indivíduo pega a espada e começa a preparar para cortar, ele vê, ele sente aquela aura, aquele fulgor, e aí ele fala, ele hesita, né? Ele fala, olha, eu sinto muito ter que fazer isso com você. E ele ainda ouve, não sinto não, porque eu parto da terra cumprindo deveres sagrados e vou ao encontro do mestre da luz. Você, no entanto, tem de executar essa infeliz ação e vai voltar ao convívio de Nero e dos seus asseclas. Como a dizer assim, qual de nós está em pior posição, cara? Então cumpra o seu dever até o fim. Então, era uma aura de grandeza moral que irradiava daquele espírito já idoso, né? Porque ele já estava quase com 70 anos, 60 alguma coisa. Para a época era muito, né? E irradiava uma tal aura de grandeza, de coragem, de firmeza, que o soldado, né, acostumado com aquele ambiente militar, agressividade, violência, dureza, treme nas bases, sente-se tocado ali de alguma maneira e fala, não consigo, eu lamento fazer isso. Ele falou, não, cumpra o seu dever até o fim. Então esse é o legítimo fulgor, o espírito ele fulgura, porque ele viveu tanto acima da matéria que o espírito como que se sobrepõe à matéria mesmo. Não fica restrito como algo dentro da gaiola, ele se expande, né, para longe, a distância. Mais um poeminha, hoje nós estamos aqui bem líricos. Agora, Alma Eros, tem poemas muito bonitos pelo Chico. No livro Correio Fraterno tem um poema Ao Entardecer. Correio Fraterno, capítulo 12. Até hoje eu não sei se Alma Eros é ele ou ela, né? Então, eu acho que é um espírito feminino, mas não tenho certeza. Mais tarde, servo que descansas, quando a sombra envolver-te os olhos fatigados, a noção do tempo crescerá em tua alma, e o Senhor da vinha dir-te-á do monte da consciência, que fizeste da manhã cheia de luz, onde guardaste os raios do sol, as gotas do orvalho, as sementes divinas, o arado amigo e realizador. Então o espírito vai avançando para o entardecer da existência, para o entardecer de determinada experiência, ele vai ouvindo com mais clareza lá do monte da consciência, que fizeste dos dias claros, do período, das horas que te foram dadas, dos recursos, da saúde do corpo, das convivências, do trabalho que lhe dei. Que fizeste do meio-dia rutilante, onde deixaste os rebentos novos, as flores opulentas, os frutos generosos, a dádiva do suor.
Contemplarás as mãos vazias, suportarás o coração tocado de remorso e dirás em obediência ao antigo hábito de enganar a ti mesmo: o sol causticante crestou a terra de meu campo. Chuvas copiosas trouxeram imensas inundações. Vermes invasores destruíram a erva tenra. Serpentes venenosas atacaram-me os pés. Aos espinheiros que se erguiam acima do solo, respondiam pedras embaixo, anulando-me a tarefa. Se surgiam alguns brotos na encosta, a lama descia célere. Se rebentos humildes vinham à planície, os detritos da serra formavam pântanos implacáveis, aniquilando-me a sementeira. A gente está entendendo, né, que ele ou ela está dizendo, né? A metáfora muito bonita que ela está trazendo aqui do que é a vida e muitas vezes a nossa postura diante da vida. Recebidos os dias claros, o sol, mesmo as chuvas, né, o adubo, a terra, o tempo, as ocasiões, a gente fica a buscar depois, nos processos de autojustificação, como lá Adão e Eva, né, que buscam cobrir-se lá para não aparecerem nus diante de Deus, diante da consciência. Então a gente busca as folhas de figueira ali e tenta improvisar alguma cobertura para a nossa nudez, para a nossa falta de comprometimento. Aí a gente fala: não, mas foi o fulano, eu tentei fazer o bem assim, mas o fulano fez isso. Eu tentei ajudar ali, mas o fulano foi ingrato. Que é o que ele fala aqui: surgia um rebento ali, mas vinha a lama e abafava, né? Sempre colocando em injunções exteriores a responsabilidade da falta da nossa produtividade no dia que nos foi dado. Que poderia fazer então, se todos os perigos da natureza congregavam-se contra mim? O Senhor da vinha, porém, ouvirá complacente, e antes de tornar ao seu próprio trabalho, no campo universal e infinito dos séculos, que quando o Espírito chega ao patamar de um Espírito puro, aí já não tem mais entardecer, né? Aí é só dia. Por isso que os Espíritos falam: um dia chegaremos ao perene dia. O Espírito que vive a vida eterna em plenitude, para ele é agora, todo tempo é tempo, todo tempo é dia. Não tem mais entardecer, anoitecer, porque ele já venceu a dinâmica dos ciclos e se colocou acima delas. Já superou todas as dualidades possíveis no plano da experimentação, das formas. Então o Senhor da vinha, porém, ouvirá complacente e tal, responderá: não te queixes, o sol causticante, a chuva torrencial, os vermes e as serpentes, os espinhos e as pedras, a lama e o pântano eram as ferramentas que te dei. Mas espera, outro dia virá. Sabe como é que a gente entende isso aqui melhor? Quando você lê as obras de André Luiz, ou quando você lê Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, a gente entende melhor o que é esse interregno entre um e outro dia. Entre o dia que se findou, a encarnação que não foi bem aproveitada, e todas as amarguras, dores e remorsos que o espírito vive até o novo dia chegar, a nova oportunidade de estar na matéria, de voltar ao templo da matéria, ao mesmo tempo que ele não soube aproveitar. Então você lê as descrições lá do livro Ação e Reação, por exemplo, o Druso, que era o coordenador lá daquela cidade, junto com o seu filho Silas, eles estavam ali esperando há muitos anos o novo dia. Eram trabalhadores ativos já, o Druso até o coordenador, mas ele ainda sentia no coração aquela inquietude por conta do que havia feito na última encarnação para a esposa, né? Os compromissos que ele estava envolvido. E qual não foi a alegria dele quando, enfim, no mundo espiritual ela aparece como uma necessitada que chega naquela cidade e ele então pode começar a planejar a próxima encarnação. Como dizer assim, todo aquele trabalho que ele vinha fazendo ali, muito trabalho, ainda não conseguia responder ao seu coração o que ele buscava, porque ele precisava daquela experiência com aquela criatura de novo no dia da existência, que ele não soube aproveitar, no templo da carne, que ele não soube aproveitar.
né? Mesma coisa Camilo Castelo Branco e aqueles outros que a gente vê lá no Memórias de um Suicida, o afã com que eles aguardam a possibilidade de esquecer para recomeçar. Então, fim de um dia não bem aproveitado, a gente tem um período de noite até surgir o outro dia, né? Que é o que muitas vezes temos vivido no mundo espiritual. Mas espera, outro dia virá. Tentarás justificar-te indo uma vez, todavia, o último raio de sol despedir-se-á do céu e o rosto do Senhor desaparecerá no grande silêncio. E então errarás de vale em vale, de montanha em montanha, sangrando o coração sob ríspido açoite, angustiado e sozinho, porque no teu caminho reinará a longo tempo enorme e espessa noite. Querem ver uma passagem que é uma descrição literal desse poema? O que está no livro Há 2000 anos com o nosso senador Públio Lentulus. Soa para o teu espírito um minuto radioso, se souberes aproveitá-lo diante da eternidade. Ele não aceita, não acolhe aquela oportunidade que teve diante do Cristo, no templo da vida e do coração. E ele então mergulha numa longa noite de ásperas provas, né? Ele sonhava com aquele tribunal em que ele era julgado, Lívia era sua advogada, intercessora, né? E o tribunal falava, você está recebendo uma nova oportunidade, um novo dia raiou para você. Depois que ele recusa o Cristo, ele sonha de novo, com aquele mesmo juiz falando, Públio Lentulus, por que não aproveitaste o dia radioso que surgiu no teu horizonte? Não sei se ele usa exatamente a palavra dia, mas é mais ou menos essa a ideia. Agora caminharás pelos vales dolorosos e sombrios, porque não soubeste aproveitar o dia. E o entardecer dele se fez amargurado, mas também preparou um novo dia ao final daquela existência. Então é isso aqui que está sendo descrito, né? Ele até que um entardecer constante, fisicamente falando, né? Ele conseguiu olhar mais a fundo ainda dentro dele, né? Exatamente, apagaram-se as luzes da visão para que ele ainda fosse mais fundo nesse processo de introspecção. Então foi um entardecer melancólico, sombrio, mas daquela noite mesmo ele começou a ver, então, pela primeira vez as estrelas da esperança, sendo Lívia uma dessas estrelas lá no seu céu. E para mais alguma coisa, mais alguma questão aqui? Para a gente consolidar essa questão do entardecer, mais um poeminha, dessa vez de Célia, no livro 50 anos depois, na segunda parte, chamada O Horto de Célia. Ela tinha lá, e ela cantava, ela entoava com as crianças que iam lá, né, com os peregrinos que iam lá na sua casinha, no seu casebrezinho, onde ela tinha um horto. Ela tinha um hino ao entardecer, um hino do entardecer, em que ela dizia assim, ó: Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas num instante do entardecer. Então ela exalta o valor do dia, é o momento de operação, é a oportunidade, é a saúde, é a existência, é a vigília e tal. E depois ela exalta também o valor dos momentos mais introspectivos do entardecer, em que somos chamados a avaliar o aproveitamento. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Então, os que serviram no dia repousam no amor à noite. Os que serviram na existência repousam na tranquilidade e na paz, na transição para a vida maior. Por outro lado, os que não fizeram encontram-se presos, né, na própria prisão de angústia que construíram para si. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor.
Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. O coração pecador no entardecer, que a luz o possa alcançar, levando ao arrependimento, né, e à reflexão. Vem a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Então, felizes são os entardeceres para quem sabe glorificar a vida. Entardeceres de quaisquer natureza estarão cheios de estrelas, cheios de esperança e de paz. Da parte do entardecer, mais alguma coisa? Vamos aprofundar um pouquinho mais então, agora entrando num âmbito bem espírita mesmo, né? Dentro daquilo que o Espiritismo nos revela, nos abre enquanto entendimento, no que diz respeito à vida, além do que os sentidos alcançam. Vamos aprofundar um pouquinho mais naquilo que o Daniel mencionou, questão do dia e da noite. E para isso nós selecionamos aqui uma mensagem do Emmanuel, chamada justamente Dia e Noite. Está no livro Caridade, capítulo 16. E ele vai dizer assim, ó: recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. Então vai ser bem no espírito também do que a Fer trouxe lá sobre a morte, né, no pensamento em vida. Então, recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. E isso é muito interessante, gente, porque, pelo menos para mim, um dos maiores contributos do Espiritismo para a humanidade, embora, né, ainda não seja tão aquilatado esse contributo, muitas pessoas ainda não tenham acessado a isso, né? Mas um dos principais contributos do Espiritismo é justamente permitir-nos entender melhor como funciona essa vida em dois planos. Então, Kardec ele abre os horizontes, dialoga lá com os espíritos, por exemplo, no livro Céu e Inferno, segunda parte, quase toda dedicada a comentários, relatos dos próprios espíritos para descreverem o que sentiram, tanto na transição, né, no entardecer da existência, quando passam da encarnação para o mundo espiritual, como também o que sentem lá, as experiências que têm. Em outros momentos, na Revista Espírita e tal, Kardec vai abrindo horizontes desse universo a desbravar. Mas acho que, por exemplo, uma obra como André Luiz, ela vem consolidar isso de maneira muito palpável para nós, vem ilustrar, demonstrar de maneira muito acessível o que é essa interação. Então, recordamos aqui, por exemplo, daquele caso que está no livro Os Mensageiros ou Missionários da Luz. Vamos ver quem se recorda aí, daqueles dois indivíduos que André Luiz, juntamente com o benfeitor, ele vai acompanhar aqui. Em tese, eles fariam parte de um grupo de estudos no mundo espiritual, mas faltaram no dia, porque haviam se comprometido com outras coisas. Então, ele está acompanhando ali um trabalho de estudo no mundo espiritual, do qual tinham se inscrito, 300, acho que é algo em torno disso, e estava comparecendo 10%. Acho que é o Missionários, né? No plano dos sonhos, inclusive, acho que é um dos capítulos e tal. E aí eles vão averiguar por que estava tendo tão baixa adesão. Isso, assim, eram espíritos que, na encarnação, eram espíritos que buscavam a espiritualidade. Não eram quaisquer espíritos do vulgo, da multidão, que não estão nem aí para essas coisas, não. Já eram espíritos comprometidos com algum nível de busca, muitos deles com o espiritismo, mas mesmo entre estes, estava um índice de 10% só de aproveitamento efetivo, para a gente ver quão séria é a questão. E aí o André vai acompanhar dois casos. O primeiro deles, ele chega lá e vê que o indivíduo estava sendo
cercado ali, atacado, né, por um desencarnado, que na verdade havia vindo ali cobrar, né, exigir ali uma prestação de contas sobre algo que aquele que estava encarnado havia falado durante a vigília sobre ele, o que estava desencarnado. Eles se conheciam de outros tempos. Durante a vigília, o encarnado falou alguma coisa não tão feliz, não tão nobre sobre o desencarnado, e esse então veio cobrar, veio exigir ali as contas. E com isso, o indivíduo encarnado que tinha compromisso lá no grupo de estudo não conseguia chegar ao local, porque a maledicência durante a vigília o havia prendido àquela circunstância, àquele espírito, impedindo-o de ir ao trabalho. Esse é um dos casos. E aí o André fala, mas a gente não vai intervir, ajudar o indivíduo, afastar o outro? Não, é uma escolha dele. Ele que escolheu cultivar a maledicência durante o dia, portanto, com isso escolheu também faltar ao trabalho durante a noite. Nós não vamos intervir e interferir no livre-arbítrio dele, de maneira tão direta, não. O convite está feito, né? Esse era um caso. E o outro caso, quem lembra? Uma questão de um distúrbio assim de companhia, Isso, de sexo, sexualidade. Exatamente. Então o indivíduo estava lá no seu quarto, envolvido com entidades femininas que ali estavam acompanhando em processos, né, de luxúria, de envolvimento ali, de energias sexuais. Então completamente absorto, envolvido por aquilo, e não conseguia se desvencilhar então para ir ao estudo que lhe cabia. Por quê? Porque havia cultivado esse tipo de pensamentos e de buscas durante o dia. Então ele estuda 2 casos de tantos que faltavam em compromissos assumidos, espíritos na matéria que já eram um pouco mais lúcidos, mas que ainda assim não estavam conseguindo manter a disciplina. Então isso, gente, serve para a gente ter uma noção melhor do que Emmanuel está dizendo. Recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. Não adianta eu chegar na casa espírita e buscar uma prece mágica que vai me dar a noite mais tranquila possível, sendo que o meu dia é um culto à ansiedade, à preguiça, à inércia mental, à maledicência, à luxúria, né? À conversação menos digna. Não há passe, não há prece que faça o milagre de nos ofertar uma noite das melhores. Claro que a prece sempre vai ajudar de alguma maneira, mas o fator primordial é o hábito construído, né? É a constância. Então tem muito espírito, os espíritos falam disso aqui na questão que nós lemos, 402, mas a gente vê isso também na obra de André Luiz e em outras obras. Saiu da gaiolinha do corpo, né? Às vezes aqui ele ainda luta para resistir a certas tendências, mas não quer trabalhá-las mais internamente. Saiu do corpo, ele se entrega a todas as loucuras e desequilíbrios possíveis em regiões do mundo espiritual, as mais complicadas. Vê lá um livro, por exemplo, Sexo e Obsessão do Divaldo, um livro bem pesado, para a gente ver a que níveis de influenciação se pode chegar, cidades inteiras consagradas ao culto, por exemplo, do sexo desequilibrado. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Então, às vezes o indivíduo, durante aqui a vigília, ele até mantém um certo freio, mas não quer trabalhar aquilo. Durante a noite ele solta e faz lá tudo atrapalhado, né? Eu falei de uma coisa, pode ser outras questões, outras naturezas de vícios. Então, repousado o veículo denso, o corpo a que te injunges. Então o corpo, trazendo aqui para a nossa passagem, o corpo é o templo onde eu operei ao longo do dia. No entardecer eu vou sair daquela cidade e vou para outra, e vai depender do que eu fiz no corpo ou no templo durante o dia. O viajor, que és tu mesmo, prossegue na romagem constante das horas. Então, saído do corpo, ao entardecer, saindo da cidade, você prossegue como viajor para outras cidades, para outras pairagens do espírito. E não te faltarão companheiros na sombra a copiarem perfeitamente os companheiros que preferes perante a luz. Então você vai ter ofertas de todas as naturezas e vai se imiscuir, se vincular conforme o padrão mental mais rotineiramente cultivado. Se malbaratas o tempo em conversações infelizes,
de certo avançarás treva adentro, intoxicando a ti mesmo com o verbo envenenador. Se te comprases no vício, cerradas as janelas da visão na carruagem carnal, identificarás junto de ti quantos se alimentam à mesa do vampirismo. Então, lembra aquele livro Sexo e Destino? Uma das primeiras cenas que ele descreve lá no livro, um dos personagens principais, que é o Cláudio, né? Que inclusive é um dos exemplos mais interessantes assim, de transformação moral que nós temos, né? Ele, no início, era bem envolvido com as questões alcoólicas, né? Vício mesmo, alcoolismo. E era a tal ponto que 2 espíritos que se aproveitavam daquilo se serviam dele literalmente como um copo. Fala aqui, né? Se alimentam à mesa do vampirismo. O estado de vampirismo daqueles espíritos sobre ele era tal que ele era considerado por aqueles espíritos como uma espécie de copo do qual eles se serviam para usufruírem os fluidos alcoólicos a que ainda estavam atrelados, né? De que ainda se sentiam necessitados, mesmo já desencarnados. Então, a descrição do André como que era quase que uma simbiose perispiritual é muito interessante de se notar. Então, é isso, o indivíduo que cultua o vício, à noite, ele estreita ainda mais esses laços. E quando ele volta para a matéria, é quase que um processo de subjugação mesmo. Ele passa a ser quase que um fantoche dos espíritos que ainda se comprazem com esse tipo de vício e frutos. Diga. E é impressionante nessa cena, porque o Cláudio estava lendo um jornal, sentado no divã, no sofá. Isso. Daí a aproximação do espírito faz ele começar a ter vontade, começa a salivar, começa a pensar no álcool ali no copo. Ele vai, toma um, fala assim, estou satisfeito. Né? Esse espírito sabe, não, é minha vez. Ele está voltando, está tranquilizando, voltando, começa a pensar de novo. Não, eu tomo mais uma vez. E volta lá de novo. Exatamente. Ou seja, quase que um processo subjugatório já. Né? Em que a vontade deles já é quase dominante sobre a vontade fragilizada do espírito encarnado. E isso nesse caso, agora imagina sexualidade, drogadição e outras coisas mais, né? Processos que se estabelecem. Eu estou tentando ler o livro Mecanismos da Mediunidade. Ah, sim. E impressionante como o André Luiz descreve todos esses processos. Aqui é claro, de um ponto de vista mais negativo, mas ele também fala dos positivos, né? Sim. De como o nosso bom comportamento, o nosso serviço no bem, as nossas boas ações, as orações, né? Essa vibração superior também atrai o oposto disso. Né? Que é a mesma lei, por assim dizer. É a mesma lei, só... Mas ele explica com uma profundidade, assim, estou estudando, é difícil de entender os termos que ele utiliza, mas aprofunda nisso aqui. Um exemplo para o lado positivo disso, nós temos no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo ali que é sobre um mandato mediúnico, não lembro exatamente o título do capítulo, mas é um que apresenta uma médium e o espírito benfeitor dela seria um chamado Gabriel. Na verdade, aquela médium é Francisco Cândido Xavier. Eles colocam ela como figura feminina ali, e o Gabriel é o Emmanuel. E ali o André Luiz descreve como é que era o processo de ligação entre o Emmanuel e o Chico Xavier, porque ele fala que era uma médium missionária e tal, e descreve que era um processo de simbiose tão profunda em que o Emmanuel, ele como que era um intermediador de todas as outras conexões mentais do Chico. E ele fazia como uma espécie de funil mesmo, assim, a ser o coordenador mesmo de todo o processo de intercâmbio mediúnico. Uma simbiose muito profunda entre o médium, fiel no serviço, no mandato, né, no caso, e o coordenador das atividades médicas, que é o que o Chico descreve quando estava no Pinga Fogo. Ele fala, olha, ali parece que ele está falando por si, mas ele fala, ali eu estava num estado de perfeita simbiose com o Emmanuel, era o Emmanuel que falava por meio de mim, embora não parecesse que ele estivesse ali literalmente mediunizado, mas tal a conexão positiva já estabelecida entre essas duas mentes, o intercâmbio sadio estabelecido entre essas duas mentes. Depois, quem tiver aí, veja o nome dos capítulos, que falando assim eu devo recordar qual que é. Então, voltando aqui,
Se te confias à cólera e à agressividade, tão logo te retires do campo físico, partilharás o pesadelo dos que se nutrem de ódio e perseguição. E isso é o que não falta no mundo espiritual. Se te agrada a ideia de enfermidade em cujas teias te conformas, sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afastas do corpo, a influência do sono, entrarás na companhia deplorável de doentes do espírito que fazem da inércia a sua razão de ser. Então o indivíduo está num estado enfermiço aqui, se ele não cuidar, mantendo a esperança, fazendo a parte que lhe cabe, durante o sono ele vai aprofundando ainda mais esse estado enfermiço, psiquicamente, que certamente vai refletir no soma, né, no corpo também. Então, vale-te do dia para criar valores novos e substanciais que te enriqueçam a vida. Então, aproveita as sagradas horas do dia, da existência, a estada no templo, para sair dele para cidades melhores, né? Sair daquele estado para condições melhores. Lembra-te de que nossos laços inferiores com o passado não jazem de todo extintos, e numerosos desafetos de ontem nos espreitam em vigilância de hoje para reconduzir-nos a novas flagelações amanhã. E quase todos aguardam a escuridão para multiplicar apelos delituosos e sugestões infelizes. Então, quase todos aguardam o entardecer, né? O momento em que temos menos claridade exterior, em que a vida é mais tumultuosa, para fazerem esses apelos delituosos e as sugestões infelizes. E ele conclui, olha que bonito: saibamos conquistar a noite, aproveitando os recursos do dia para estender o bem, porque no símbolo do sol e da sombra temos a imagem da vida e da morte, dependendo de nós mesmos fazer da existência um cântico de beleza e harmonia, fraternidade e trabalho, para que o término de nossas tarefas represente abençoada renovação. Para que o entardecer não seja melancólico e marcado pelo remorso. Diga. Eu achei aqui o capítulo, nos domínios da mediunidade, mandato mediúnico mesmo, né? E o espírita Gabriel, se conseguir o nome da médium, é um nome feminino. Não sei se é Ambrosina. Ambrosina, será? Talvez seja, deixa eu pesquisar aqui. É isso mesmo, é Ambrosina. Aí, Ambrosina. Obrigado, Zezé. E aí, o que mais? Tudo isso assim é de uma lógica, de uma coerência, que, né, a gente fica se perguntando, nossa, mas parece tão óbvio, e por que a gente continua então não fazendo, né? Não fazendo? Acho que a grande pergunta que fica para nós após um estudo como este hoje é: para onde nos levarão os nossos entardeceres? Seja o final do dia, seja o final de um ano, seja o final dessa existência. A que estados da mente, a que estados de espírito temos sido levados pelo que temos feito das sagradas horas, né, do templo da existência que nos tem sido concedido. Então, a proposta de Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, não era outra senão essa: refletir ao entardecer o que estou realmente recolhendo dentro de mim, né? O que eu estou conseguindo produzir a partir dessa estada no templo, para que a gente cesse esse circuito vicioso em que temos estado, muitos de nós, há muitas encarnações, de estarmos relapsos, desatentos, distraídos, como a gente viu aqui na passagem. Estava carregando utensílios pelo templo, passando ali como se não fosse nada demais, para chegarmos do lado de lá arrependidos pelo tempo perdido, vivemos toda aquela noite de angústia, expectativa, aguardando o novo dia, para, chegando o novo dia, de novo malbaratarmos o tempo, a estada no templo, passando distraídos pela vida, tornando comum o que Deus santificou, purificou. Então a gente tem vivido nesse ciclo de dias não bem aproveitados, noites angustiosas, há muito, né? No interregno entre encarnações, ou mesmo na atual existência. De modo que é preciso a gente pensar mesmo
o que temos feito das possibilidades sagradas que o Espiritismo nos traz, que nos explica, nos esclarece de maneira tão ostensiva, né? Diga lá, José Dirceu. Oi, boa noite, pessoal. É a primeira vez que estou participando, mas me chamou muita atenção, assim, depois a reflexão que foi feita hoje, né? Eu acho que esse tema, ele fala também do tempo que a gente está vivendo de preparação para as mudanças da Terra, né? Não só das nossas mudanças pessoais, mas das mudanças da Terra, porque quando a gente pensa dessa perspectiva que você lembrou muito bem, né? Essa perspectiva de que a noite é o começo do dia, particularmente na visão da Bíblia, que é aquela visão hebraica, né? Então o entardecer é uma preparação para o novo, né? E a gente está vivendo esse momento de preparação para o novo. Então esse lembrete, essa chamada para a gente participar, para a gente se preocupar em hoje, aproveitar o hoje, o momento que a gente tem para preparar o futuro, é o futuro nosso pessoal e o futuro nosso coletivo. Né? Que é sempre, e todas as reflexões que a gente fez hoje mostram, né? Eu falei, a gente vê que é tempo, sempre é tempo. Hoje é tempo de fazer a mudança, de preparar o caminho para amanhã, que é um caminho que a gente busca não só para a gente, mas para todos nós. Né? Muito bom, amigo, até porque, né, vale uma reflexão sobre esse tempo que vivemos. Então, assim, como é que nós estamos vivendo esse período da transição? Porque ele é o entardecer da humanidade, e o que tem tido muito é coração angustiado, pessimista, até desesperado com os horizontes. A nós, cristãos, é preciso que enxerguemos as estrelas nesse entardecer da terra, porque somos chamados a operar agora. Estamos saindo de uma cidade. Qual que é a cidade? A velha Jerusalém, e vamos adentrar uma nova cidade. Qual que é a nova cidade? A nova Jerusalém. Esse símbolo que é trabalhado aqui nas Escrituras, os últimos versículos do Novo Testamento tratam de uma nova cidade que desce à terra. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo de uma cidade que é um antigo modelo de sociedade, um antigo modelo de vivência humana, de vivência na terra. Essa cidade não mais nos comporta, essa cidade não mais condiz com os programas divinos para nós. Então estamos saindo dessa cidade, mas uma nova está se estabelecendo na terra, e é para ela que nós trabalhamos. É com essa visão que precisamos ter, para que esse entardecer da terra não nos angustie. Pelo contrário, para que estejamos esperançosos, ativos, dispostos, com boa vontade para o trabalho, sejam quais forem os horizontes que se apresentem nesse entardecer da terra. Nós vemos além as estrelas que repontam luminosas acima de tudo isso, acima do crepúsculo do nosso planeta ou da nossa civilização. Então a gente precisa trabalhar com essa consciência de que estamos saindo de um modo de ser humanidade e que isso não deve nos deixar assim melancólicos, né, saudosistas. Pelo contrário, que a gente precisa voltar os olhos para esse novo modelo, essa nova cidade que se forma. Como dizia Paulo, não temos aqui cidade permanente, trabalhamos pela futura, né? Vivemos pela futura, e é isso que a gente, como cristãos, como espíritas, entendendo melhor o processo, é isso que a gente precisa cultivar nesse coração, no nosso coração, nesse entardecer da terra. Lembrando só uma frase que é bem conhecida, não lembro se é do Chico, de quem que é, mas embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Exatamente. Atribui-se ela ao Chico, né? Eu ainda não encontrei exatamente onde está ela, a fonte, mas é uma frase atribuída assim, majoritariamente ao Chico. E é uma frase belíssima, né, na sua definição, que ela apresenta para nós. O que mais? Nós estamos chegando no entardecer do estudo. A questão é o que vai ficar aí após esse entardecer. Algo que gera paz, reflexão. Oi? Para que cidade nós vamos? Então, para que cidade nós vamos após o entardecer desse estudo? Né? Para que morada mental, psíquica nós nos destinaremos após esse ciclo encerrado, né, desse estudo? Essa é uma reflexão que cabe a todos. Mais algum ponto, pessoal de casa?
Alguém aqui? Estamos refletindo. Bom, é isso mesmo. A introspecção. Então é isso, pessoal. Com esse versículo aparentemente singelo, simples, mas como vimos que alcança tantas dimensões da nossa vida, né? Do dia a uma existência, do minuto a um século, a gente vai concluindo essa passagem, uma passagem, como a gente mencionou no início, um pouco polêmica, a depender da perspectiva em que se considere, mas a gente, ultrapassando um pouco essas questões mais circunstanciais, mais históricas apenas, a gente penetrou numa reflexão muito profunda sobre o trabalho que o Cristo, tendo adentrado o nosso templo, vem fazendo por meio do seu Evangelho, né? Derrubando algumas coisas que precisam ser derrubadas, parando algumas posturas que precisam ser paradas e ativando outras que precisam ser ativadas, né? E principalmente que a gente possa entender isso, que o coração é o grande templo a ser ofertado a todas as nações, a todos os corações com os quais encontrarmos dia a dia, e que as resistências internas e externas ainda virão, mas que, se bem soubermos aproveitar esse contato que estamos tendo com o templo do Evangelho, com o templo da doutrina espírita, ao entardecer sairemos para moradas melhores, para cidades mais elevadas, mais sublimadas, portas adentro do coração, sobretudo, né, do ser. E isso naturalmente repercutirá nas paisagens que encontraremos além. Então, ficamos por aqui em nosso estudo sobre a expulsão dos vendilhões do templo, ou sobre a purificação do templo, como queiramos, e já temos definido o nosso próximo estudo, né, que começaremos a partir da semana que vem. Vamos agora para uma das epístolas. A gente já estudou um trechinho de uma epístola de Paulo, uma epístola de Pedro, agora nós vamos para uma das epístolas de João. Lembrando que João tem 3 epístolas. Vamos para a primeira delas, no capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. Então, 1 João 4, 1, 6. O código é 1 João 4, 1 a 6. É o código da nossa próxima passagem, um estudo aí sobre os falsos profetas. Agradecendo mais uma vez pela contribuição de todos aqui que compuseram conosco esse estudo, a inspiração do alto, também a presença e a participação de vocês. Que Jesus siga nos inspirando, sempre nos ajudando a purificar, enfim, o nosso templo interno. Até o próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.